A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Uma ótima noite, uma bênção estarmos aqui nesta noite glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Estamos chegando aqui para mais uma mensagem de esperança, para juntos aqui glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos que aqui estão. Bispo Jairo Ferreira, paz do Senhor, meu querido, Deus te abençoe. Estamos aqui e hoje Deus já tem nos dado esta oportunidade de estarmos glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Amaral, sou pastor da igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém do Pará, aqui na cidade de Marília, interior de São Paulo, cujo qual o meu presidente é o pastor Ezequias Silva, nosso pastor regional, pastor Elias Soares, né? E estamos aqui no Parque das Nações, na zona norte de Marília, glorificando e exaltando a Jesus. Por motivos, como nós todos sabemos, não está acontecendo os cultos no nosso templo, né? Porque ainda não, na nossa cidade aqui ainda não foi liberado, né, para nós estarmos cultuando. Então, na medida do possível, todas as noites, eu me coloco aqui juntamente com vocês para poder transmitir a palavra de Deus, para poder falar do amor de Deus aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus para os irmãos da igreja da Assembleia de Deus, Terras do Sul, que estão chegando aí, e todos os irmãos, nem todos aparecem aqui para mim, que estão assistindo. Se você quiser deixar aí uma paz do Senhor, para que a gente possa falar o seu nome aqui, dizer aí de onde você é, e nós vamos daqui a pouquinho já ministrar a palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um tema glorioso que Deus colocou no meu coração, né? Que é vencendo as estratégias do inimigo. Já chegou aí o meu pastor, amigo, louvado seja Deus, companheiro aqui de todas as noites, pastor Ramon Ávalo, que Deus abençoe a sua vida, lá do Mato Grosso do Sul. Louvado seja Deus ali. Creio que este ano, 2020, pastor Ramon, nós vamos ter aí a oportunidade de estarmos juntos, glorificando e exaltando em nome santo do Senhor. Eu creio que Deus vai nos dar essa vitória, vai me dar este prazer de estar aí juntamente com o Senhor, aí na sua cidade, na sua igreja, louvado seja Deus, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Eu quero glorificar e exaltar a Deus, porque, louvado seja Deus, por ter a oportunidade de pregar o Evangelho, onde nós, louvado seja Deus, o inimigo até tenta, louvado seja Deus, barrar a igreja, barrar o povo de Deus, mas ele não consegue, porque o povo de Deus, louvado seja Deus, ele é um povo forte, um povo guerreiro, um povo lutador. O inimigo pode tentar lançar o cativeiro que for, mas o povo de Deus está ali glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Fecharam os nossos templos, mas nós estamos aqui através das redes sociais, falando do amor de Deus, pregando a palavra de Deus. O tema de hoje é vencendo as estratégias do inimigo. Eu quero ler um texto no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14 e o versículo de número 31. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14 e o versículo de número 31 e 32, que diz assim a palavra do nosso mestre Jesus Cristo. Ou, qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro reino, não se assenta primeiro a tomar conselhos, se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Eu quero ainda nesta noite parafrasear o texto
com 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículos de número 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10 e 11, que diz assim: a pastora Jusceia, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Diz assim o texto: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Pastor Célio Menezes, paz do Senhor, meu querido. Deus te abençoe grandemente. Louvado seja Deus. Os irmãos que administram a página aí do Vale do Senhor também, paz do Senhor. Louvado seja Deus. É uma casa de recuperação e os irmãos estão pedindo oração. Irmãos, glória a Deus. No final da live eu vou vou agradecer a todos, citar o nome de todos aí que estiveram assistindo, mas eu quero agora adentrar na palavra de Deus. Irmãos, é bem sabedor de cada um de nós que nós estamos numa constante guerra. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que desde o momento em que nós nascemos, desde, louvado seja Deus, o momento do início da nossa vida, nós vivemos numa guerra. Esta guerra, ela não é uma guerra, louvado seja Deus, que ela está num campo de batalha, onde nós colocamos uma roupa camuflada, aonde nós nos colocamos, louvado seja Deus, ali os roupões, louvado seja Deus, nos empunhamos armas e vamos guerrear. Esta guerra, louvado seja Deus, ela não é uma guerra aonde, louvado seja Deus, nós usamos canhões, aonde nós usamos .50, .40. Não, essa guerra não é dessa guerra que eu estou falando. Não é de uma guerra, louvado seja Deus, aonde eu e você conseguimos enxergar o nosso inimigo. Essa guerra não é uma guerra onde nós conseguimos, louvado seja Deus, tatear, louvado seja Deus, ou apalpar o nosso inimigo, ou grudar ele pelos colarinhos. Não estou falando aqui dessa guerra. A Bíblia vai nos dizer que nós estamos numa constante guerra, louvado seja Deus, que nós não podemos enxergar, que nós não podemos, louvado seja Deus, muitas vezes palpar ela com olhos nus, mas nós estamos em constante guerra. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que o nosso pior ou nosso maior inimigo, louvado seja Deus, ele se chama Satanás. Porque tem muita gente que acha que está numa guerra contra o seu irmão, contra a sua irmã, contra talvez alguma denominação, ou assim por diante. Mas a nossa guerra, a Bíblia vai nos dizer que ela não é contra a carne, mas nem contra o sangue, mas é contra as potestades. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que a Bíblia vai chamar de adversário meu e seu, Satanás, que está como um leão, rugindo ao nosso derredor. Vai chamar de adversário, louvado seja Deus, o inimigo das nossas almas, louvado seja Deus, aquele que tenta nos destruir. E o Espírito Santo de Deus colocou na minha vida, no meu coração, nesta tarde, uma palavra maravilhosa, esse texto, louvado seja Deus, o qual nós lemos. Louvado seja Deus, é Jesus falando aos seus discípulos, falando ao seu povo, louvado seja Deus, e usando, louvado seja Deus, um texto ou uma parábola, louvado seja Deus, a respeito, louvado seja Deus, de um rei, louvado seja, que muitas vezes citando a estratégia de um rei, que ele tem a notícia, louvado seja Deus, que o exército que vem contra ele é maior, louvado seja Deus, do que o exército que ele tem. E a Bíblia vai dizer que o rei não sai de qualquer maneira para a batalha. Ele não sai, mas sem antes tomar um conhecimento, louvado seja Deus, sem antes tomar um conselho, louvado seja Deus, a respeito dessa situação.
O que o texto está nos dizendo que o rei, louvado seja Deus, ele se assenta primeiro e a tomar conselho, se, louvado seja Deus, ele pode, ou se ele vai, se ele tem condições, louvado seja Deus, de entrar nessa batalha. O que eu tenho visto nos últimos dias são muitos crentes, muitas pessoas perdendo a batalha contra o inimigo, louvado seja Deus, porque muitas vezes entrou na batalha despreparado, entrou na batalha, louvado seja Deus, sem ter a certeza que pode vencer. Se entrou na batalha, como disse Paulo lá, louvado seja Deus, no capítulo 2 de 2 Coríntios, louvado seja Deus, ignorando as estratégias do inimigo. Nós não podemos ignorar a estratégia do inimigo, louvado seja Deus, para que nós possamos saber com quais armas nós temos que lutar. Nós não podemos ignorar, tem muita gente, louvado seja Deus, ignorando isso. Ou é 8 ou 80, louvado seja Deus, louvado seja Deus, ou Satanás, ele é, louvado seja Deus, aquele, vamos dizer assim, aquele homem, vamos dizer assim, chifrudo, com o tridente na mão, louvado seja Deus, e que nós ficamos aos gritos, dizendo, sai, em nome de Jesus, louvado seja Deus, ou ele é aquele, louvado seja Deus, que muitas vezes, vence que é aquele que Jesus vence ele, nos 45 do segundo tempo, e na verdade não é nenhuma e nem outra. A Bíblia diz que o inimigo, ele é um guerreiro estratégico. Ele é, louvado seja Deus, alguém cujo qual ele tem estratégias para tentar, louvado seja Deus, minar a minha vida e a sua vida. Louvado seja Deus, ele vem como um ladrão, ele vem como um inimigo, ele vem, louvado seja Deus, muitas vezes com um sapatinho de algodão, tentando a me derrotar e te derrotar. Mas eu vim aqui nesta noite para trazer uma palavra de Deus para a tua vida, para mostrar para você, louvado seja Deus, algumas estratégias que o inimigo usa para te derrotar, mas também para dizer para você que existem armas que o Espírito Santo, armas que o nosso Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus, ele também nos colocou, ele colocou nas nossas mãos, louvado seja Deus, para nós vencermos o inimigo. Se você pode nesta noite glorificar a Deus, porque o inimigo ele tem estratégia, mas nós temos um Deus que é poderoso, que é maior do que esse inimigo. Nós temos um Deus que é poderoso, mas que ele é maior do que, louvado seja Deus, qualquer inimigo que venha afrontar a minha vida e a sua vida. A primeira estratégia do inimigo que ele usa para tentar nos derrotar é o engano. Ele tenta mentir para mim e para você. Ele tenta mostrar para mim e para você, louvado seja Deus, que nós não podemos vencer essa batalha. Ele tenta, muitas vezes, que ele quer provar para mim e para você que eu e você não podemos vencer esta batalha. Então ele vai olhar para você, ou ele vai tentar mostrar para você, ele vai tentar, louvado seja Deus, criar situações, fazer com que você entenda que esta batalha já está perdida. O inimigo, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer em João capítulo 8, versículo 44, que ele é o pai da mentira. Que ele é aquele, louvado seja Deus, que a mentira nasceu através dele. A Bíblia diz, louvado seja Deus, eu acredito assim, que a primeira mentira que ele contou foi para ele mesmo. Quando ele visualiza o trono de Deus e ele diz, olha, eu vou subir até lá e eu vou ocupar esse trono. A segunda mentira foi quando ele começou a sair e ele começou a contar para a terça parte dos anjos, louvado seja Deus, e corromper, louvado seja Deus, a terça parte dos anjos. Aí, irmãos, de lá para cá, ele vem trazendo mentiras em cima de mentiras, louvado seja Deus, ludibriando as pessoas para que elas não entrem na batalha, para que elas, querendo fazer as pessoas entender que a batalha está perdida. Mas eu vim aqui dizer para você que esta ferramenta, que essa estratégia cai por terra, porque Deus ainda tem homens e mulheres de Deus. Deus ainda tem homens e mulheres de Deus para dizer para você que ainda, louvado seja Deus, que há vitória em Cristo, que há vitória no nome do Senhor, que o nome do Senhor, louvado seja Deus, ele dissipa todo mal, que a unção, louvado seja Deus, que vem da parte de Deus, ela despedaça todo jugo. O inimigo das nossas almas, ele usa essa estratégia. A Bíblia vai dizer que ele procura enganar a muitos e, se possível, até os escolhidos. A Bíblia diz, aleluia,
A Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele procura enganar a muitos. E se possível, os escolhidos. A segunda estratégia do inimigo, ele vai mais além. Quando ele consegue enganar alguém, aí ele coloca, vamos dizer assim, uma venda. Em 2 Coríntios capítulo 4, e o versículo de número 4 vai dizer que ele cega o entendimento. Qual é a estratégia dele? Ele não quer que você veja quem é o verdadeiro inimigo. Ele não quer, louvado seja Deus, porque uma pessoa cega, ela se movimenta, sendo orientada pelos sons e por aquilo que ela pode palpar. Pastor, eu não estou entendendo, mas eu vou falar para você agora. O inimigo, ele trabalha com a seguinte estratégia. Ele cega o entendimento. Ele cega o entendimento para que você não entenda que o inimigo não é o seu irmão. Que o inimigo não é esse que você consegue visualizar e que você muitas vezes fica lutando contra ele, que você fica tentando derrubar ele, que você muitas vezes fica tentando derrubar ela. Não, ele cega o teu entendimento, ele faz com que você, louvado seja Deus, não consiga entender que o verdadeiro inimigo, louvado seja Deus, ele não está no campo material, mas ele está no campo espiritual. Ele cega na mente. Ele coloca na mente das pessoas que a luta, louvado seja Deus, que muitas vezes que a pessoa ela tem que lutar contra o homem, que ela tem que lutar contra a mulher, que ela tem que lutar, louvado seja Deus, louvado seja Deus, o governo deste mundo, vamos dizer assim, mas contra o sistema desse mundo. Mas a luta verdadeira, diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, é contra o inimigo. É esse que muitas vezes está tentando te cegar. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo quantas pessoas sendo cegas, irmãos. Não está ignorando os ardis do inimigo. Não está buscando o entendimento. Aí quer lutar, irmãos, contra as igrejas, quer lutar contra os pastores. Nós temos visto, estamos vivendo um tempo em que tem muita gente, louvado seja Deus, achando que está fazendo um grande bem para o evangelho, acusando os outros cristãos, acusando, louvado seja Deus, falando mal, louvado seja Deus, os seus canais, louvado seja Deus, de divulgação, louvado seja Deus, tem inúmeros acessos. E não tem uma palavra boa, não tem um elogio, louvado seja Deus, ao povo de Deus. Só tem, louvado seja Deus, e quando questionados, mas por que você fala isso? Se você faz parte desse povo, não, nós estamos protestando, nós estamos desmascarando, louvado seja Deus, achando que está fazendo um grande trabalho para o evangelho, mas está, louvado seja Deus, mas está com entendimento cego. Está se comparando, louvado seja Deus, às pessoas do mundo. Está se comparando às pessoas, louvado seja Deus, fazendo igual. Até imita os nomes dos sites, os nomes dos canais, os nomes, louvado seja Deus, dos programas. Louvado seja Deus, muitas vezes, para tentar, achando que está fazendo certo. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer que essa estratégia vai cair por terra. Essa estratégia do inimigo de cegar o entendimento de muitos. Deus está abrindo os olhos. Louvado seja Deus, Deus está abrindo o entendimento de muitas pessoas para que elas possam entender. Louvado seja Deus que essa guerra, louvado seja Deus, entre pessoas,
esta guerra entre homens e mulheres, esta guerra, louvado seja Deus, onde o inimigo, onde as pessoas querem pautar quem pode, quem não pode fazer a obra, onde, louvado seja Deus, se a mulher não pode fazer a obra, se é, louvado seja Deus, separado, não pode fazer a obra, se é não sei o que, não pode fazer a obra, louvado seja Deus, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Jesus comissionou, dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, louvado seja Deus, Jesus disse que era, louvado seja Deus, para nós irmos, louvado seja Deus, não, ele não comissionou só um time, só um grupo, mas ele comissionou a todos nós para pregar o evangelho, Rabá, chorou, manebe, alabacai, aleluia, está cegando o entendimento, fazendo que muitas pessoas, louvado seja Deus, guerreiem contra umas contra as outras. Eu me lembro de um amigo meu que ele contou, louvado seja Deus, um testemunho numa de suas pregações, e eu guardei aquilo no meu coração, que havia dois irmãos, louvado seja Deus, cada um com uma espada, e os dois batalhando contra o inimigo. Os dois lá, louvado seja Deus, o inimigo sendo derrotado, porque os dois irmãos estavam unidos e dizendo, e eles ali lutando, o inimigo sendo derrotado, aqueles dois irmãos batalhando. De repente, um daqueles que estava com a espada na mão, louvado seja Deus, olhou um para o outro, louvado seja Deus, olhou para o outro e perguntou, ei, louvado seja Deus, de que igreja você é? E aí o irmão falou o nome da denominação que ele era, louvado seja Deus, e aquele irmão olhou para ele e começou a criticar a sua denominação, os costumes da sua denominação, o jeito da sua denominação. E aí, louvado seja Deus, quando isso, louvado seja Deus, o inimigo foi e derrotou os dois. Ei, irmãos, louvado seja Deus, é tempo de nós nos unirmos, não estarmos cegos, irmãos, pelo nosso entendimento, mas deixar, louvado seja Deus, que a unção do Espírito Santo entre na nossa vida e nos encha de poder e de autoridade para nós fazermos a obra do Senhor. Terceira estratégia do inimigo. Ele arma armadilhas. Lá no Salmo 91, louvado seja Deus, diz que ele faz como um laço do passarinheiro. Que é como, louvado seja Deus, que ele prepara, louvado seja Deus, armadilhas. E as armadilhas, elas não estão em lugares visíveis. As armadilhas, elas não ficam, louvado seja Deus, à mostra. As armadilhas, elas não ficam, louvado seja Deus, não. Ele prepara arapucas, ele prepara, louvado seja Deus, ele abre buracos, louvado seja Deus, cobre com folhas, louvado seja Deus, para que as pessoas, louvado seja Deus, elas possam cair. Ei, eu vim aqui nessa noite dizer para você que o inimigo, louvado seja Deus, ele trabalha sorrateiramente. O inimigo, ele trabalha de forma que ele faz as coisas às escondidas, tentando, louvado seja Deus, muitas vezes derrotar você. Outra coisa, louvado seja Deus, a armadilha, louvado seja Deus, ela sempre tem uma isca, e a isca não é aquilo que você não gosta, a isca é aquilo, louvado seja Deus, não é aquilo que não te traz prazer, a isca não é aquilo, louvado seja Deus, que não, louvado seja Deus, que não se torna atraente para você. Ei, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus, toma cuidado, porque o inimigo muitas vezes tem colocado iscas, louvado seja Deus, na sua frente, muitas vezes tem colocado iscas, louvado seja Deus, na sua vida, e muitas vezes você está se aproximando de uma armadilha. Ei, louvado seja Deus, mas eu vim aqui nesta noite para determinar em nome de Jesus que toda armadilha, que toda, louvado seja Deus, todo laço contra a tua vida seja, louvado seja Deus, desfeito nessa noite em nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quinta estratégia do inimigo. Ele se apresenta como um de nós. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o inimigo ele não viria, louvado seja Deus, ele não entra na sua vida como seu inimigo. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, louvado seja Deus, nos últimos dias, ele iria fazer prodígios, ele iria fazer maravilhas, que o inimigo das nossas almas, ele iria fazer coisas semelhantes a que eu e você fazemos.
Eu ouvi uma frase de um amigo meu, louvado seja Deus, ele dizia o seguinte, que a pedrada que mais dói é aquela que é atirada de perto. A pedrada que mais dói é aquela que é atirada de perto. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo, louvado seja Deus, que o inimigo ele faz dessa maneira. Ele se aproxima de mim e de você muitas vezes como um de nós. Mas aí, louvado seja Deus, ele causa uma decepção na sua vida. Aí, ele causa uma frustração na sua vida. Quem é pastor sabe o que eu estou dizendo. Quem é pastor, louvado seja Deus, sabe do que eu estou falando. Quando sai para fazer visitas aí nas casas. Quanta gente machucada. Quanta gente ferida. Quanta gente, louvado seja Deus, e quando você pergunta quem foi, quando você pergunta, louvado seja Deus, como que aconteceu, louvado seja Deus, ele nunca vai dizer que foi um de longe, ele nunca vai dizer que foi alguém, louvado seja Deus, que estava lá do outro lado do mundo. Quantas pessoas decepcionadas com a igreja, quantas pessoas decepcionadas com o pastor, quantas pessoas decepcionadas, louvado seja Deus, com líderes, por causa, louvado seja Deus, porque cedeu, ou porque estava, louvado seja Deus, foi atingida por uma estratégia do inimigo. Aleluia. Mas diz a palavra do Senhor que o nosso Deus, ele veio para desfazer as obras do inimigo. A Bíblia Sagrada vai dizer que o inimigo, ele lança a opressão, ele sufoca a fé das pessoas. Tem muita gente, irmãos, de posse de cada promessa linda da parte de Deus. Tem muita gente de posse de cada promessa maravilhosa da parte de Deus. Mas muitas vezes, como diz a palavra do Senhor, que o inimigo vem, que a semente até cai na terra, mas o inimigo vem como um espinheiro e sufoca. Ele arranca a semente muitas vezes. Mas eu vim aqui nesta noite, louvado seja Deus, como para dizer para você nesta noite, que vai cair por terra toda a ação do inimigo, que essas, louvado seja Deus, que essas estratégias deles vão ser vencidas. E a última estratégia que ele usa, ele é o acusador. Ele acusa o teu passado, ele acusa o teu presente. Como ele tentou fazer na vida de Jó. Ele vem, louvado seja Deus, muitas vezes ele fica te apontando, dizendo você não pode por causa disso ou por causa daquilo. Mas eu vim aqui dizer para você que o sangue de Jesus, ele te purifica de todo pecado. Eu vim aqui dizer para você que o nosso Deus, ele é poderoso, louvado seja Deus, para te salvar. Ele é poderoso para te perdoar. Louvado seja Deus que ele morreu na cruz do Calvário para te dar salvação. Basta você aceitar e reconhecer o sacrifício dele no Calvário. Louvado seja Deus, e toda acusação de Satanás vai cair por terra, porque ele vai dizer para você, louvado seja Deus, que nele não se lembra mais dos teus pecados. O inimigo falou, está falido, mas o nosso Deus falou, está falado. Louvado seja Deus, o que importa não é a opinião do inimigo sobre a tua vida, porque ele é um falido, ele é um derrotado, e ele quer que você também seja. Mas eu vim aqui nesta noite dizer para você, meu amado e querido irmão, que o nosso Deus, ele foi vencedor, e ele quer te tornar um vencedor sobre todas as coisas. Você e eu já entendemos quais são as estratégias do inimigo. Agora eu quero explicar como vencer
as estratégias do inimigo. Primeiro, para você vencer a estratégia do inimigo, você precisa ser vigilante. A Bíblia, em todo tempo, ela vai dizer, louvado seja Deus, que o inimigo tentou. O inimigo tentou várias pessoas. Apenas aquelas que não estavam em vigilância foram as que foram derrotadas. Exemplo, Eva não vigiou. Sansão não vigiou. Não estava atento às estratégias do inimigo. Não estava atento, louvado seja Deus, às estratégias do inimigo, mas todo crente vigilante, todo aquele que é atento às estratégias do inimigo. Lembra de Neemias? Neemias, louvado seja Deus, estava lá construindo o muro, fechando as brechas, para que o inimigo não viesse roubar, louvado seja Deus, as plantações, para que não viesse mais saquear a cidade. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que ele recebe cartas, ele começou a receber convites para o cafezinho, ele recebeu convites para o almoço, para o jantar. Louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer que ele estava ali, mas quando as cartas chegavam, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer para mim e para você, que ele dizia dessa forma: ei, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Eu não sei quais são os convites que você tem recebido. Eu não sei, louvado seja Deus, quais são os convites que você tem recebido. Mas eu venho aqui nesta noite dizer para você com toda certeza: seja vigilante. Cuidado, louvado seja Deus, com quem está te convidando e para que está te convidando. Toma cuidado com as estratégias do inimigo. Para vencer a estratégia do inimigo, você precisa estar alerta. Irmão, para você vencer a estratégia do inimigo, você precisa estar vigilante. Quantas pessoas, louvado seja Deus, muitas vezes ficam distraídas. Quantas pessoas, muitas vezes, irmão, eu vou lembrar aqui de você, de José e Maria. A Bíblia vai dizer que José e Maria, louvado seja Deus, quando eles foram lá para a festa, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que eles estavam com Jesus até um determinado momento do caminho. Mas também vai dizer a Bíblia, louvado seja Deus, que depois de um tempo, louvado seja Deus, eles se distraíram. Louvado seja Deus, eles pensaram que Jesus estava com os parentes. Eles pensaram que Jesus estava, louvado seja Deus, e eles perderam Jesus no caminho. E diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, que eles foram encontrar Jesus muitos dias depois. Ei, irmãos, toma cuidado para não perder Jesus no caminho. Fica vigilante para não se distrair. O inimigo está tentando te cegar. O inimigo está tentando, louvado seja Deus, cegar o teu entendimento. Mas eu vim aqui dizer para você que se você estiver vigilante, nada disso vai te acontecer. Aleluia. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Segunda arma para você vencer a estratégia do inimigo é permanecer na casa de Deus. A casa de Deus, ela é o quartel-general. A casa de Deus, lá em Salmo 27:4, diz, louvado seja Deus, que é onde a gente busca as orientações. A casa de Deus é o lugar onde a gente, louvado seja Deus, vai buscar o revestimento da nossa vida. É bem verdade que no momento nós não estamos podendo estar na casa, no templo. Mas é necessário que nós estejamos na presença de Deus. Permaneça na casa de Deus, permaneça na presença de Deus. Quem permanece na presença de Deus, louvado seja Deus, na casa de Deus, não é derrotado pelo inimigo. Porque no quartel-general, na base, é onde o soldado, louvado seja Deus, se abastece de munição. É onde o soldado se abastece de alimentação. No quartel-general é onde, louvado seja Deus, ele recebe as orientações. Ele recebe um mapa, louvado seja Deus, para sair para a batalha. Tem muita gente, louvado seja Deus, que acha que não precisa, louvado seja Deus, ter pastor. Que acha que não precisa ter, louvado seja Deus, uma igreja para congregar. Muitas vezes, louvado seja Deus, sai para a batalha totalmente despreparado, sem
orientação, sem munição. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, neste momento, louvado seja Deus, que aquele que está no quartel-general de Deus, ele recebe unção, ele recebe poder, ele recebe orientação, ele recebe visão, ele recebe treinamento, ele recebe, louvado seja Deus, direção. Então permaneça na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu vim aqui nessa noite, louvado seja Deus, te ensinar, trazer uma palavra de Deus para a tua vida, para dizer para você como é que você pode, como é que você vai vencer, como é que você vai derrotar as estratégias do inimigo. Porque ele está aí usando de engano com muita gente. Ele está aí, louvado seja Deus, cegando a mente de muita gente. Ele está aí, louvado seja Deus, armando armadilhas para muita gente. Ele está aí, louvado seja Deus, enganando, louvado seja Deus, muita gente. Ele está aí, louvado seja Deus, sufocando a fé de muita gente. Ele está aí, louvado seja Deus, acusando muita gente. Mas eu vim aqui dizer que nesta noite, se você estiver vigilante, se você permanecer na presença, na casa de Deus, louvado seja Deus, você vai derrotar o inimigo. Quer derrotar o inimigo? Quer vencer as estratégias dele? Primeiro, seja vigilante. Segundo, permaneça na casa de Deus. Terceiro, mantenha o seu olhar fixo em Deus. Porque o que acontece com muitas pessoas? Como eu disse agora há pouco, muitas vezes perde Jesus no caminho. Tira o olho do verdadeiro propósito. O apóstolo Paulo, ele disse assim: louvado seja Deus, eu prossigo para o alvo. Quem quer acertar o alvo, meu irmão, quem quer acertar o alvo, louvado seja Deus, não tira o olho do alvo, não. Em qualquer esporte, aonde a pessoa, para que ela possa obter a vitória, para que ela possa, louvado seja Deus, que ela tenha que, vamos dizer assim, que o objetivo daquela competição ou daquela situação é acertar o alvo, ela fica focada no alvo. Qual é o meu objetivo? Qual é o seu objetivo? Não é chegar no céu, não é encontrar com Jesus na glória, não é morar no céu, não é ter uma vida eterna. Louvado seja Deus, então para que você vai olhar para a direita? Para que você vai olhar para a esquerda? Para que você vai olhar, louvado seja Deus, de um lado para o outro? Não tire o olho do alvo. O inimigo, louvado seja Deus, ele quer fazer com que você tire os olhos do alvo. O inimigo quer fazer com que você, louvado seja Deus, se desvie para a direita ou para a esquerda. Louvado seja Deus, mas faça como diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, fique com os olhos firmes no alvo. Lembra quando as serpentes atacaram, louvado seja Deus, ali, o povo de Israel no deserto, que começaram a morder os calcanhares? Aí Deus falou assim: olha, vai lá, louvado seja Deus, faz uma serpente de bronze e levanta ela. Quem olhar para a serpente vai ser curado. Aí lá no Novo Testamento, louvado seja Deus, assim importa que como Moisés levantou a serpente no deserto, que o Filho do Homem seja levantado. Porque enquanto você está olhando para Jesus, pode vir até a serpente para atingir o teu calcanhar. Mas eu vim aqui dizer para você nesta noite que você não vai ser atingido. Que você não vai ser atingido. Se você estiver olhando para o alvo, você não vai ser atingido, diz o Senhor para você nessa noite. Quer derrotar o inimigo? Seja vigilante. Quer derrotar o inimigo? Permaneça na presença de Deus. Quer derrotar o inimigo? Louvado seja Deus, mantenha o seu olhar em Deus. Quer derrotar o inimigo? Ouça a voz de Deus. A pergunta é para você nessa noite: qual é a voz que você está ouvindo? Hã? Qual é a voz que você está ouvindo? Que justamente, louvado seja Deus, o problema é que muitas pessoas
elas ouvem a voz do inimigo. Qual é a voz que está falando mais alto na tua vida? É a voz do dinheiro? Hã? É seus hormônios aí que está falando mais alto? Eu estava estudando hoje sobre o homem natural e o homem carnal. Estou preparando um conteúdo aí, louvado seja Deus para a glória de Deus, e eu estava estudando sobre isso hoje. Quem é que está gritando mais alto? É o natural ou é o espiritual? Eu me lembro da analogia, louvado seja Deus, que eu li, ouvi alguém fazer. Louvado seja Deus, se você tiver dois pitbull, e se você colocar o nome num deles de espiritual e o outro de carnal, ou de natural e o outro de espiritual, e se você der mais comida pro carnal e depois colocar os dois para brigar, quem é que vai vencer? É aquele que tiver mais forte, meu irmão. É aquele que tiver mais forte, minha irmã. Quem é que você está alimentando? Quem é que você está alimentando? Oh, aleluia! Quer vencer o inimigo? Ouça a voz de Deus. Chega de ouvir a voz daquele vizinho que nem crente é, daquele amigo de trabalho que nem crente é, daquela pessoa, louvado seja Deus, que já tem a vida derrotada, louvado seja Deus, e muitas vezes quer ver a sua vida derrotada também. Ah, irmão, chega de ouvir, vamos começar a ouvir a voz de Deus. Deus está aí falando conosco, Deus ele fala conosco através da sua palavra, Deus ele fala conosco através dos servos dele, Deus ele fala conosco nos nossos sonhos, Deus ele fala conosco, louvado seja Deus, em visões, Deus ele fala conosco em revelação. Ei, irmão, vamos começar a ouvir a voz de Deus. Como eu disse na palavra de ontem, Deus ele quer dialogar com você. Basta você colocar, louvado seja Deus, ele na presença. Basta você se colocar na presença, basta você abrir os ouvidos para ouvir o que Deus tem para dizer. E a Bíblia vai dizer que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz na nossa vida. Quer vencer o inimigo? Deixa de ouvir a voz dele. Quer vencer o inimigo? Deixa de ouvir o que ele tem para dizer para você. Lembra quando Josué e Caleb, quando eles voltaram da terra prometida? A Bíblia vai dizer que eles foram em 12. 10 voltaram trazendo cachos de uva, trazendo, louvado seja Deus, os frutos gigantes que havia naquela terra. Estava na mão deles. Estava na mão deles quando eles colocaram lá. Eu imagino a alegria do povo em ver aqueles frutos maravilhosos. Louvado seja Deus, talvez aquele povo, ao ver todas aquelas coisas lindas que eles trouxeram. Mas o texto sagrado vai dizer que aqueles homens começaram a dizer: olha, a terra realmente é boa, olha aqui os frutos, olha aqui as coisas que tem lá na terra. Mas tem uma questão. A terra está cheia de gigante. Nós nos sentimos como gafanhotos lá naquela terra. Aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite que está me ouvindo. Você já está vendo os frutos da terra prometida, meu irmão?
Você já tem lido essa palavra maravilhosa. Você já tem visto, louvado seja Deus, ali a palavra de Deus dizendo que aquele que perseverar até o fim, louvado seja Deus, você vai dar a coroa da vida eterna. Você já tem visto, louvado seja Deus, as promessas que Deus tem para você. E aí você está olhando para os gigantes. Aí você está olhando, louvado seja Deus, para tantas outras coisas. Aí você está dando ouvido. Mas diz a palavra do Senhor que Josué e Caleb se levanta. Louvado seja Deus, e eles dizem, louvado seja Deus, mas o Senhor prometeu. Mas eles vão falar da promessa de quem fez a promessa. Então, louvado seja Deus, parem de ouvir, louvado seja Deus, a conversa do inimigo. Pare de ouvir, louvado seja Deus, aqueles pessimistas. Pare de ouvir aqueles que só vivem, louvado seja Deus, diante, louvado seja Deus, do natural. Porque a palavra de Deus vai dizer para mim e para você nessa noite, louvado seja Deus, que eu e você, nós não vivemos, louvado seja Deus, as coisas desse mundo. Nós não andamos por vista, por aquilo que se vê, mas nós andamos por fé, diz a palavra do Senhor. Aleluia! Quer derrotar o inimigo? Não dê lugar ao medo. Você não precisa ter medo. Porque a palavra de Deus vai dizer, louvado seja Deus, que o nosso Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus, que Ele não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Lembra de Davi? Davi, ele chega lá para levar alimento para seus irmãos. Louvado seja Deus, ele escuta o gigante afrontando. Louvado seja Deus, ele olha para aquele monte de marmanjo. Diz que eles estavam escondidos na brecha. E ele começa a dizer, vocês não vão fazer nada não. Vocês não vão fazer nada contra esse gigante, contra esse circunciso, que está falando do meu Deus, que está falando do meu povo, que está falando... Não. Todo mundo com medo. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Davi sai dali e ele vai ter uma audiência com o rei, dizendo, olha, se não tem ninguém, eu vou. Tem muito crente que perde a batalha porque está dando lugar para o medo. Mas Deus, Ele já te garantiu a vitória, vai na frente. Deus, Ele já garantiu a vitória, Ele vai pelejar para a sua vida. E eu termino aqui dizendo para você, você quer vencer o inimigo? Ouça a voz do Senhor que diz para você nessa batalha, você não vai ter que pelejar. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. A batalha não é sua. A batalha não é sua, a batalha não é minha, a batalha é do Deus Todo-Poderoso. Então eu quero deixar bem claro aqui para você nesta noite, eu quero deixar bem claro aqui para você neste momento, dizendo para você, confia a tua batalha ao Senhor. Até onde você pode ir, você vai. Quando você não puder ir mais, fique tranquilo. A Bíblia vai dizer assim que Deus não vai te dar tentação senão humana. Mas antes, com a tentação, Ele vai te dar o escape. Então fique com essa palavra no teu coração. Louvado seja Deus, se você quer derrotar o inimigo. Seja vigilante. Se você, louvado seja Deus, quer derrotar o inimigo, permaneça na casa de Deus. Se você quer derrotar o inimigo, não tire o seu olhar de Deus. Ouça a voz do Senhor. Louvado seja Deus, não dê lugar ao medo. E louvado seja Deus, e confie que a batalha é do Deus Todo-Poderoso. Ele vai pelejar para você. E a sua parte vai ser só pegar os despojos. Quando o povo de Israel ele estava ali para batalhar contra os filisteus, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles correm ali, louvado seja Deus, para Samuel, e diz: Samuel, ore ao Senhor para que o Senhor nos dê vitória. E a Bíblia vai dizer que a voz do Senhor trovejou, e eu vou profetizar sobre a tua vida. A voz do Senhor vai trovejar na tua causa. A voz do Senhor vai trovejar na tua causa. E você vai chegar lá, não vai ter ninguém para você batalhar. Só vai ser para você receber a vitória.
vai ser só para você receber a bênção, vai ser só para você receber, louvado seja Deus, a vitória sobre a tua vida, vai ser só para você tomar posse daquilo dos despojos. Os que eram despojos, pastor, despojos era aquilo quando um exército lutava contra o outro, aquele que era derrotado entregava todos os seus tesouros, as suas armas para aquele que era vencedor. Eu vou aqui profetizar sobre a tua vida e vou encerrar. Louvado seja Deus você, louvado seja Deus aquele seu inimigo, louvado seja Deus aquele juiz, aquele advogado, aquele médico, louvado seja Deus, você vai chegar lá e você vai tomar posse da sua vitória, você vai tomar posse, louvado seja Deus, daquilo que Deus prometeu para a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, que a vitória é tua em nome de Jesus. A vitória é da tua casa, a vitória é da tua família, a vitória, louvado seja Deus, é do teu ministério. A vitória é tua em nome de Jesus. Que Deus possa vos abençoar grandiosamente e que você possa ter sido edificado por essa palavra, que essa palavra possa ter alcançado, louvado seja Deus, o teu coração, louvado seja Deus, e que você possa ter aprendido como vencer as estratégias do inimigo. Amém? Que Deus vos abençoe. Até o nosso próximo encontro. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Quero abençoar a tua vida através do poder da oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero pedir para o Senhor nesta hora, Pai, abençoa o teu povo, aqueles que assistiram, aqueles que simplesmente passaram por aqui. Deus, que o Senhor possa dar vitória ao teu povo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o Bispo Jairo, os irmãos da Igreja de Terras do Sul, o pastor Ramon, Senhor, os irmãos que pediram oração pela Casa de Recuperação Vale do Senhor, Senhor, meu Deus, Maurício Miranda, a Missão Kadosh, pastora Fernanda, pastor William de Oliveira, Senhor, meu Deus, ó Pai, enfim, todos que assistiram essa live, aqueles que vão assistir posteriormente essa mensagem pelo canal do YouTube, Senhor, meu Deus, ó pelo Facebook, Senhor, meu Deus, ó Papai querido, coloca as tuas mãos de poder aos meus amigos do Facebook, aos irmãos, Senhor, meu Deus, da nossa igreja, aos nossos pastores, pastor Ezequias, ao pastor Elias, a todos os pastores da Assembleia de Deus Belém do Pará, a todos os pastores do nosso país, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, a tua igreja, Senhor, nos próximos minutos, Senhor, ó Pai, estaremos dando início ao propósito de oração, um jejum nacional, Senhor, ó Pai, como aconteceu nos dias de Josafá, Senhor, assim também nós estamos, Senhor, meu Deus, nos colocando de joelhos, nós estamos nos colocando, Senhor, meu Deus, em jejum, Senhor, meu Deus, pela nossa nação, pelo nosso planeta, por todos os moradores da face da terra, Pai. Ó Deus, nesse exato momento, Senhor, meu Deus, já são meia-noite, Senhor, meu Deus, onde muitos, Senhor, já estão também dando início a esse propósito. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos em oração pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelos governantes da face da terra, Senhor. Ó Pai, que haja vitória, que haja cura, que haja libertação, que haja, Senhor, meu Deus, ó Pai, que essa praga, Senhor, vai se embora, que seja extirpada em o nome santo de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, a tua igreja, louvado seja Deus, o teu ministério. Que Deus te dê grandes vitórias e o grande amor de Deus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês e vocês possam dizer um amém em nome de Jesus. Amém.